vida, é isso? Essa água aqui é de ontem? Acho que é de ontem, né não? Sim ou não? É a mesma água, mas às vezes cai um bichinho dentro, vai saber, né? Está aberta aí, não é verdade, igreja? A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o culto racional. O vosso culto o quê? Racional. Racional sugere que a pessoa raciocina. É isso? Sim ou não? Então, quem mantém o seu corpo purificado e apresenta a Deus, o seu corpo é a sua vida, as suas obras diante de Deus. Purificado de toda imundícia, você está raciocinando. Por que raciocinando? Vou explicar para você. Igreja, o animal ele raciocina? O ser humano ele foi feito para quê? Raciocinar, porque ele é intelecto. Deus deu inteligência para ele. O animal, ele nem sabe que está em perigo. Às vezes ele está bebendo uma aguinha ali, ou não é? E um monte de crocodilo em volta. Ele olha para os crocodilos, e ele não raciocina. Tem que ativar o instinto para ele saber que está em quê? Em perigo. Eu e você não. Antes do perigo chegar, o raciocínio vem. É assim ou não é? Imagina só, você de madrugada, passando numa rua escura, vê um sujeito, mal encarado, toca na cara, a mão dentro da jaqueta, você já começa o quê? Raciocinar. Não é nem medo, você começa o quê? Raciocinar. E o raciocínio traz o quê? Porque você não achou a saída. Você entende o que o pastor está pregando? Então todos aqueles que recebem o Espírito de Deus, eles raciocinam antes de agir. Pensam muito bem, antes de fazer um monte de besteira. Quem raciocina não age igual animal, na força da violência do braço, ou da maneira que quer agir. Ele sabe que ele tem vida própria que Deus deu. E ele pode adquirir situações, perder a amizade, né? Tem gente que perde a amizade por tanta besteirinha. É ou não é? Tem pessoas que desperdiçam a amizade de anos, né? É ou não é? Porque não raciocina. Começa a pensar uma coisa, começa a pensar naquilo, começa a pensar naquilo. É assim ou não é? Começa a pensar o mal, começa a pensar que aquela pessoa está diferente, que aquela pessoa... E na verdade não tem nada de diferente, é aquele pensamento dela que está causando nela aquela sensação. É igual o medo, de tanto você raciocinar, esse cara vai me roubar, esse cara está com a mão na jaqueta, de repente é um motoqueiro, é ou não é? Está passando para ir trabalhar, mas aquele raciocínio vai fazer você ter o que daquela pessoa? Alguma reação, sim ou não? Ou de medo, ou você pode atacá-lo antes de ele te atacar, é ou não é? Mas por quê? Porque você raciocinou de uma forma e deu o passo com o teu próprio quê? Pensamento. Apresenta o teu corpo a Deus com boas obras para o Senhor, que o teu corpo é a morada de Deus. Apresenta para Deus o teu corpo. Eu fico observando muitas coisas na obra de Deus. As pessoas veem eu conversando, sorrindo, eles não entendem. Às vezes até se assustam, sabia?
Mas eu estou conversando, mas eu estou o quê? Raciocinando. O Espírito de Deus está me mostrando. É por isso que eu tenho algo para entregar. Porque quem vive no Espírito, vai passar o Espírito para a igreja. Jamais alguém pode passar o Espírito e ter transformações, milagres, e o que acontece, se a pessoa não viver como? Espírito. Não suporta. Ela cai logo. Para você enfrentar o inferno, se não for com Deus, você cai logo. Ninguém vence o diabo. Ninguém pode expulsar o diabo. Ninguém pode, só o nome de Deus, só o poder de Deus. Só a palavra de Deus. Então quem raciocina, entende que se não fosse o Espírito de Deus, que está na vida dele, porque ele ama a Deus e apresenta o corpo, a vida dele, como sacrifício vivo a Deus todo dia. Aí ele raciocina, o Espírito de Deus mora nele. E tem pessoas que estão se afastando de Deus porque está parando de apresentar a Deus o culto racional. Qual é o culto racional? Apresenta a sua vida limpa diante de Deus. Está esquecendo o perigo que é a pessoa pensar em agir da maneira que quer. A Bíblia fala lá em Provérbios 3, se eu não me engano, não se estribe no teu próprio entendimento. Estribar é subir em alguma coisa, se apoiar. O cavalo, quem é da roça vai entender. O cavalo não tem aquelas, tem a sela, né? E ali do lado tem o quê? Tem o quê? Estribos. Tem o quê? Estribos. Estribos. O que é que a pessoa faz para subir num cavalo? Se apoia no quê? No estribo. Tem pessoas que se apoiam no seu entendimento e faz daquele entendimento, daquele pensamento, o seu cavalo, a sua força. E aquilo leva ela para longe das pessoas, dos irmãos, dos familiares. Você entende o que o pastor está pregando? Porque ela não está buscando entregar o corpo dela. A obreira Fátima disse que um irmão aí mandou até um abraço para mim, a paz, eu fiquei feliz. A obreira Fátima está aí não? Obreira Fátima, vem aqui. Eu gosto de boa notícia. Traz ela aqui. A primeira boa notícia que um obreiro me deu, que ninguém falou mal de mim, graças a Deus. Diga glória a Deus. Se falar mal, não vem falar para mim não, eu não quero nem ouvir. Fala, só traz os que falar bem. Diga graças a Deus. Por que você acha que as pessoas falam mal de quem prega o evangelho? Por que você acha? Por que será? Hã? Além de se estribar no seu próprio entendimento, eles querem parar a obra de Deus. Mandaram um abraço para mim, foi? Ah, sim. Quem foi que mandou? Pode falar. O Cristiano E a Domingas? A Domingas. Os dois mandou um abraço? Não, Ou foi um só? Não, só foi um só. Foi só ele. Ela vai mandar também. Manda um abraço para vocês dois. Dá um abraço neles também, em nome de Jesus. Amém. É assim. Ele estava meio zarou e não estava, filha? Tá. Tá, Então por isso que ele mandou um abraço. Será que é sincero? Tomara que seja. Mas Deus é bom. Não adianta. Não adianta querer envergonhar um servo de Deus. É só isso, filha. tá bom. Aí, ó. Não adianta. Os que vier vai se juntar conosco. Parar não vai me parar. Pode ter certeza que não vai parar não. Porque o diabo, ele fica tentando fazer você parar. Mas você já foi escolhido por Deus. Pode armar armadilha, pode caluniar, pode fofocar, pode inventar o capeta 4. Mas se você é um escolhido de Deus, Deus vai fazer você sobressair. Vai. Confie em Deus. E é um milagre isso acontecer, não é verdade? É porque Deus está cuidando, você sabe, né? Deus está cuidando. E eu fiquei feliz com essa notícia, viu? Na hora que ele vem aqui, eu vou dar um abraço nele, vou abençoar ele e ela, para eles ficarem em paz. Mas não precisa dar recado não, tem que nascer deles isso. Amém? Pode dar recado não, tem que nascer dentro de quem? Da pessoa.
Quando começa assim pelas beiradas, é porque Deus já está dando uma amassadinha, sabe, no barro. Para fazer um barro novo tem que fazer o quê? Fazer um vazio novo, você entende ou não? Engraçado que quando todo mundo está bem, ninguém vê eu como homem de Deus, rapaz. Agora quando o negócio ficar feio, lembra, o pastor lá era um homem de Deus, eu que não via. E você não consegue ver não? Está aqui não? Precisa, é porque não tem um culto racional. Se apresentar um culto racional, vai entender o que o pastor está pregando. Está perto, é cheio de defeito, é coisa ruim, ou não é? Aí na hora que o negócio começa a apertar, ele é um grande homem de Deus, até fala que é grande é Deus, né? Mas até fala, ele é um grande. Nessa situação também, né, meu irmão? Às vezes aperta, né? Cuidado. O culto racional é você amar todos os irmãos, independente do que eles façam contra você. Me causaram muito mal, mas você acha que eu tenho raiva deles? Você acha que eu tenho? Você acha que eu tenho raiva deles? No dia que eles vierem aqui, você vai ver, eu vou dar um abraço neles e vou abençoar eles. Fica aí o que eu estou falando para você. Mas causou muito mal isso mesmo. Não só a mim. Eu estou mentindo? Mas eu não guardo nenhum pingo de mágoa, eu não tenho nenhum pingo. Eu não vejo a hora de abençoar eles, eles que estão perdendo a bênção. Mas está começando, você entende ou não? Porque Jesus falou, abençoai, e não amaldiçoai. Uma vez um rapaz inventou uma calúnia de mim, mas eu não entendia direito, sabe? As coisas, eu falei, Senhor, pesa a mão nesse homem. O homem levou um choque de 13 mil volts. Na hora que ele estava entre a vida e a morte, aí minha consciência doeu, fui lá orar por ele. Ele ficou entre a vida e a morte. Aí ele foi fazer a casa da obreira Lídia. Aí falou, aquele irmão lá, ele é meio doido, mas o que ele fala acontece. Ele falou isso, foi? Será que ele ficou sabendo que eu falei isso? Ele foi fazer. E ele me respeita tanto, sabia? Me respeita tanto, pede oração, né, missionária? Na hora que eu falo com ele, ele chora, parece um negócio, ou enche de lágrimas, engasga, não sai mais voz. Eu falo, ele não vai falar, sou eu que vou falar agora. Culto racional. Você precisa amar os seus irmãos. Mas ele é cheio de defeito, e tu não é não? Ele é cheio de erro, e tu não erra não também. Tu que não quer mostrar os teus defeitos, que é pior ainda. O irmão está mostrando que está na inocência. Não está fazendo nada escondido de ninguém. Pior é aqueles que querem dar uma de santo demais. E joga a sujeira para debaixo da onde? Do tapete. Não se estribe no seu próprio entendimento. Olha lá, mostra lá. Ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Isso é culto o quê? Isso é culto o quê? Racional. Você confiar em Deus de todo o teu, isso é culto o quê? A nossa guerra não é contra os irmãos não. Ontem o irmão participou do propósito, chegou lá fora, o diabo já afrontou ele. Eu mandei num grupo para vocês verem. Não mandei? Vocês ficam perdendo tempo achando que a nossa guerra é contra um irmão, contra outro. Lá que você é bobinho, rapaz. Se você visse o tamanho dos demônios que a gente derruba aí em nome de Jesus, você entender o que o pastor está falando. É tanto. Tem demônio aí que, rapaz, que na hora que ajoelha, a igreja até estremece, sabia? Sabia disso? No espírito, você não vai sentir isso agora, mas um dia Deus vai tirar isso aí. A guerra espiritual não é física, não é matéria. Quem está no espírito até sabe quando tem demônio arrodeando. Sabia disso? Porque isso é culto o quê? Racional. Você está raciocinando. Você está com Deus. Deus está contigo. Você não confia nem em carne nem em sangue. Você confia em Deus de todo o teu coração. E você sabe que os homens são frágeis. O homem hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Então você tem que pôr sua confiança em Deus e orar pelos seus irmãos, para que você não caia, para que você não se perca. E não fique se achando melhor que os outros não, porque é tudo igual. É ou não é, igreja? Quem tem 2 olhos aí?
Ih, rapaz, só tem 2 pessoas que tem 2 olhos. Quem tem 2 olhos aí? Quem tem 2 pernas? Quem tem 2 orelhas? Tem alguém melhor que alguém aqui? Cuidado, hein? Lúcifer, ele elevou o seu ego. Foi ou não foi? Aí ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou ser maior do que Deus. Foi ou não foi que ele falou? O meu trono vai se elevar. Não deixe o seu ego te levar, não. Seja simples, culto racional. Ainda que Deus te abençoe tanto, não queira ser melhor que os outros, não. Eu fui ver o som da igreja, esse relógio aqui eu ganhei de presente da minha esposa. R$20, não foi? Você acredita que o rapaz nem quis pegar na minha mão primeiro lá? A outra que conhecia nós pegou? Tem gente que é besta, né? Aí na hora que ele viu eu falando do som, ele olhou assim para mim e ficou. Sem entender, né? Honra e glória para Deus. Você seja o que você é, mas o poderoso é Deus. Não adianta, não é porque Deus está te abençoando que você tem que querer ser melhor que os outros. Você pode andar com relógio de ouro, mas o ouro verdadeiro é o Espírito Santo dentro de você. É você ser humilde, é retirar sua insignificância. E não ficar julgando os outros não, falando que está metido. Na hora que você começa a ficar abençoado, as pessoas começam a olhar achando que você mudou, e na verdade quem mudou foi ela. Sabia disso? Quer ver Deus te abençoando, aí começa a achar que você mudou porque Deus está te abençoando. Não é verdade, igreja? E na verdade quem está mudando é a pessoa. Eu já vi um vizinho nosso, isso aí foi em 2000, ano de 2000, ele comprou um Palio 97. Um Palio vermelho. Eu tinha uns 14 anos na época. Lançou o Palio, ele zerado comprou o Palio. Você acredita que ele tinha uma doceria e tal? Pararam até de comprar doce lá? E eu vi tanta gente falando mal dele, até eu fiquei com raiva dele. Falei, esse rapaz é metido mesmo. Quando ele tinha aquele carrinho lá, uma variante, ele era gente boa. Agora ele comprou esse Palio. Seu Cício está metido, viu? Pai do Jó, amigo nosso. Mas faz tempo que nós não vemos ele. Você entende como é que é a igreja? É. Uma criança de 14 anos, de tanto ver os outros falar mal do homem, o homem trabalhou para ter. Aí depois que falaram que ele era metido, aí ele andava simples, né? Chinelo, bermuda. Falou, um cara com carro desse, anda igual um mendigo. Dá para entender o ser humano? Quem estava na verdade ali mudando, era ele? Não, os olhos das pessoas. Se o Espírito de Deus está em você, você continua na reta e vai até o fim. Ninguém te derruba. Muitos vão, quando você é um derrotado, ninguém também fala nada, você é um derrotado. É assim ou não é? Aí Deus começa a te abençoar e já fala que você está metido e começa a abandonar e não trata os outros bem. Eu sou carne e osso, você também é, não tem como nós cuidar de todo mundo não. A melhor cuidado é de joelho lá na cama, orando pela sua vida. Quer cuidado melhor que esse? Não é verdade, igreja? Sim ou não? É? Às vezes eu estou aqui, um chama, eu vou lá do outro lado, já percebeu como é que é? É assim ou não é? Eu estava conversando ontem, chegou um rapaz, tem uma cesta básica para entregar para uma família que está precisando. Eu falei, então tá bom, traz aí, o Obrefrio vai pegar. Não foi? Aí levou, o cuidado é esse. Não quer dizer, nós estamos trabalhando, não quer dizer que eu estou dando mais atenção para ele do que para o outro. Se o rapaz tem uma cesta básica para dar para uma pessoa que está precisando, o que é que custou atender ele, né? Aí tem uns que ficam, pastor Hélio, está mentindo, só porque o rapaz é bem sucedido, está dando mais atenção para ele. Quando foi que isso já aconteceu aqui? Nunca aconteceu. Mas sabia que tem gente que fica com esse pensamento? Ela mesmo fica tirando a sua autoestima. Ela mesmo fica se rebaixando. Ela mesmo não consegue se achar bonito ou bonita mais. Não consegue mais se achar inteligente. Não consegue olhar assim, sonhar, você entende ou não? Porque ela mesma está destruindo a sua própria
natureza, não está raciocinando que Deus é grande e quer abençoar a vida dele ou dela. Amém, igreja? Isso é culto o quê? Racional. É racional. Você não pode se menosprezar, se maltratar, se diminuir. Tem pessoas que não podem ver ninguém. Ela tem que ser o mais bonito da igreja ou a mais bonita da igreja, né? É assim ou não é? Aí se vê alguém com o cabelo um pouquinho mais penteado, já começa a olhar no espelho. Né? É assim ou não é? Cuidado, não pode não. Você tem que entender que você é feitura de Deus, você é lindo. Diga graças a Deus. Não pode ficar se diminuindo não. Não é verdade? Não pode estar se comparando com ninguém também não, irmão. Deus deu sua vida. Você é abençoado. Você é de Deus. Você é o templo de Deus. O que habita em você é poderoso. É. Então Deus está falando com você. Isso é culto o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração. É de Deus. Deus te ama. E Ele já te escolheu. E não estribe no teu próprio. Não estribe no teu próprio. Não se apoie no teu próprio entendimento. O entendimento vem primeiro, vem depois, na verdade, que a pessoa raciocina. Depois que ela raciocina, ela faz as medidas, aí vem o pensamento. Então não pode se estribar no seu entendimento, porque vem um pensamento, aí ela fala, agora eu entendi, e se apoia naquilo. Teve pessoas que, eu andando na rua, falaram bem assim, o pastor não fala com ninguém na rua. Eu falei, mas como é que a gente vai falar com tanta gente? Às vezes nós estamos dirigindo, a gente não vê, você entende ou não? Aí ela raciocinou, entendeu, não, ela raciocinou, pensou, entendeu, se apoiou naquilo que o pastor está o quê? Metido. Você entende o que o pastor está pregando? Quantas pessoas vêm aqui? Várias. Tem pessoas que sinceramente, para a gente lembrar, tem que conversar novamente, é ou não é? Sim ou não? Mas está se apoiando no seu próprio o quê? Entendimento. Não mudou nada. O pastor está do mesmo jeito, lavando o carro e cuidando da família e da igreja. Mudou o quê? Não mudei nem de endereço. Estou aí, para a glória de Deus. Amém, igreja? Então não tem essa, quem muda é a pessoa. É ou não é? Sim ou não? Eu já vi pessoas que eram muito amigas, aí essa amiga casou. Aí não pode mais ter aquela amizade de antes, né? Aí ela fala o quê? Fulana, antes de casar, era humilde. É ou não é? É assim ou não é? Eu estou mentindo? Hã? Mas ela fala aquilo com dor no cotovelo, porque perdeu a amiga. Que agora a amiga dela, o amigo dela vai ser o marido, não é verdade? É ou não é? O tempo que ela passava com a amiga, vai passar com quem? Com o marido e com os filhos. Doa quem doer, mas agora é amigo do marido. É ou não é? É igual você. Você tem parentes, hoje não tem. Mas um dia, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, era a sua família. Hoje já não é mais. Hoje são parentes, porque você casou. E os seus filhos, igual a mocinha ali, a levita. Quando hoje tem um pai, a mãe e a irmãzinha, que é a família dela. Mas daqui uns anos, vai ser parente, porque ela vai casar e vai ter a família, que vai ser o marido e os filhos dela. Doa aonde doer a verdade, não é que ela ficou metida. A mãe vai até falar, depois que casou, nunca mais apareceu aqui. É assim ou não é que as mães falam? As mães ficam com ciúme, não fica? Perdi a minha amiga, é assim ou não é? Minha companheira, não perdeu nada. É o que Deus criou, instituiu família. Então não se estriba no teu próprio entendimento. Senão até atrapalha o casamento do
do esposo e da esposa, não é? Tem sogra que atrapalha, sabia? Não tem entendimento e arruma um jeito de se empenhar lá na casa do marido, da esposa, e não sai de jeito nenhum. Eu estou mentindo? E se intromete, fala, ela está cuidando direitinho, essa comida está salgada. É assim ou não é? Ela lava a roupa e fica olhando os móveis da casa, ó, passando o dedo, ou não é assim? Está se apoiando no seu próprio quê? Entendimento. Deus criou tudo perfeito. Se os olhos forem bons, o corpo inteiro será iluminado. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos. É da maneira que você vê. Amém, igreja? E não se estribe no seu próprio entendimento. Então a pessoa pensou, não é verdade? Pensou ou não? Então a Bíblia fala em Provérbios 4, 23, se eu não me engano, de tudo que se deve guardar, guarde de tudo que se deve guardar, antes de tudo, guarde o quê? Por que guardar o coração? Porque você pensou, você raciocinou, você não pode agir como o teu coração mandou. Não é porque eu pensei uma coisa que eu vou agir daquele jeito. Não é porque eu pensei que fulano está assim comigo que eu vou agir ruim com fulano porque eu pensei isso. Você está entendendo ou não? Não é porque eu pensei algo do fulano que eu vou maltratar fulano. Você está agindo pelo seu coração. Antes de tudo que se deve guardar, está lá em Provérbios 4 mesmo? É 23? Olha lá, ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Acima de tudo que você deve guardar, sobre tudo. Porque os teus pensamentos podem te levar à ruína. Você sabia que tudo aquilo que você pensa demais, se você ficar pensando que na tua casa tem um fantasma, você vai acreditar que lá tem um fantasma? É assim ou não é? É ou não é? Porque o teu pensamento tem poder. Por isso que a Bíblia fala, guarda o coração. Não é porque você está pensando algo do irmão ou da irmã, que o irmão ou a irmã é o que você está pensando. É ou não é? Sim ou não? Porque você está de fora, mas Deus está vendo por onde? Por dentro. Tem pessoas que falam, o pastor falou isso só para humilhar. E nem sabe qual é o coração do pastor, que é para abençoar. O pastor fez isso só para me humilhar. E não é para humilhar, e é para abençoar. Você entende que o pastor está pregando, igreja? É porque o coração engana demais. A maioria das pessoas que se afasta de Deus, porque não está pensando nas coisas de Deus, está pensando nas coisas dela, nas coisas de cá. Ela mesma é juiz, ela mesma é advogada, ela mesma dá sentença. E não tem direito de defesa para ninguém. O que ela pensa, ela se apoia. O que ela imagina, o que ela raciocina para ela está bom. E ela esquece que o corpo é o templo de Deus e tem que estar santo e agradável ao Senhor, purificado. Amém, igreja? Limpo. Diga graças a Deus. Continua lá, ó. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz, ó, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Desvia a falsidade da onde? Da boca. Porque isso você vai estar guardando o quê? O coração. O teu coração fez você pensar, não levanta falso da pessoa. O teu coração fez você raciocinar algo, não fale nada. Deixa que Deus age na vida da pessoa. Quem estiver fazendo errado na hora certa, Deus vai pegar. Pode ser quem for. Pastor,
missionária, obreiro, obreira, evangelista, levita, não fica um de fora. A balança de Deus é justa. Deus deixa crescer junto, sabe? Tô nem aí, Deus deixa. Mas na hora certa Deus pega. Pode ser quem for. Então o homem não adianta se gloriar. O negócio é esperar em Deus. Tem momento que você quer que as coisas aconteçam para já, né? É ou não é? Como é que pode? É assim ou não é? Deus é justo. No tempo certo você vai ver. Deus não falha e nem tarda. Jesus disse: hipócritas, limpa o exterior do prato e por dentro o prato está cheio de rapina, de sujeira. O que faz mal não é o que entra, mas o que sai, o que contamina o corpo inteiro. Então como é que vou apresentar o meu corpo santo e agradável a Deus, se a minha boca está contaminando ele diariamente? Exemplo. Como é que eu vou estar bem com os meus irmãos se a minha boca me contamina? Se meus irmãos estão se purificando, como é que eu vou me dar bem com eles se minha boca me contamina? Estou dando exemplo para você. Se você quer ter comunhão com os irmãos, se purifica e veja seus irmãos sempre maior que você. Sempre veja ele mais santo que você. E sempre você se veja: eu preciso melhorar. Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso parar de pensar mal dos outros. Eu preciso me empenhar nas coisas de Deus. Quando você pensa: eu já faço muito, eu já me dou demais para a obra, eu sou melhor do que eles, eu não peco, aí que o negócio está feio. Você não está se humilhando para Deus, você não está se justificando, você está se engrandecendo. Quando fala: o Senhor sabe como eu me empenho para a obra do Senhor, já está pecando, porque eu e você poderia se empenhar bem mais, sabia? Eu tenho até medo de falar isso, sabia? Às vezes a gente fala em ignorância, na hora a gente não raciocina para falar. Não é verdade, igreja? Eu e você poderia fazer bem mais, deixar tudo para trás mesmo, tudo, e ficar só na obra, sabia disso? É ou não é? Nós não poderíamos fazer isso? Poderia sim, é bíblico. E a Bíblia não condena isso. Então nós estamos fazendo muito. Se nós fizéssemos isso dessa maneira, não era muito? Quem dera doar 3, 4 horinhas por dia, olha lá. Na verdade, de 24 horas, se você for ver, não dá nem um terço, dá? Dá quantos por cento? 10%? É, 10%? 12%? Não sei. 90% de 100% do dia nós estamos ali, né? Na obra de Deus aqui dentro da igreja, evangelizando, cuidando das coisas de Deus. Quantos por cento? Se você for ver no ano, isso aí não faz nem muito peso. Eu estou mentindo, igreja? Estou maltratando alguém? Estou abrindo os olhos para a gente ficar o quê? Atento e não achar que estamos fazendo o quê? Demais. Às vezes o mínimo que é se purificar e se vigiar e manter a língua dentro da boca, onde é o nosso lugar, que é uma coisa mais simples, é difícil fazer. Quem dera fazer igual os apóstolos, não é verdade? Me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como o Senhor. É ser apedrejado igual Paulo em adorar a Deus meia-noite ainda. E Silas adorando também. Se é outro perturbado, falaria: Paulo, olha para onde você me trouxe aqui, ó. Você falou de salvação onde nós estamos. Eu não é, igreja? Sim ou não? Eu me doei para a obra e agora estou apanhando aqui. Silas adorou a Deus meia-noite, acerca de meia-noite. Houve um terremoto e as cadeias estremeceram, a Bíblia diz. Continua aí nessa palavra que Jesus disse. E esse relógio aqui não é porque nós não podíamos ter um melhor, não. Poderia ter um melhor. É porque meu filho gostou e falou: vou dar de presente para o papai. Você entende isso ou não?
Não é que nós não podíamos ter, eu podia sim. Poderia ir lá no shopping e pegar um relógio bom, não é verdade, igreja? Mas nós não liga para isso não, o importante é o valor que tem nele, não é financeiro. E eu tenho um prazer de usar. Diga glória a Deus. Eu não estou falando isso também para você ficar pensando que eu sou humilde não, você pensa o que você quiser. Eu sei que meu filho me deu, eu amo ele. E eu vou usar. Diga glória a Deus. Pode criticar, pode falar o que quiser, não é verdade? Meu filho falou, papai, ele falou que missionário ficou bonito, não foi? Foi ou não foi? Ficou bonito. Ele falou, como é que ele falou? Ele falou, papai, você gostou do relógio? Foi. Fui eu que escolhi. Aí, ó. De primeira assim, eu dei uma olhada e falei, rapaz, vai dar muito na cara, né? Aí ele falou, papai, fui eu que escolhi. Eu falei, agora eu vou usar. Diga glória a Deus. Falei, vai dar muito na cara, não dá não? Mas Deus é bom, ou não é, igreja? Não é o valor material. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será iluminado. Não é o cevado que deixou aquele irmão mais velho com ciúmes. Lembra do filho pródigo? Ele falou, o senhor nunca matou um cabritinho para mim. O senhor está diferente. O senhor prefere esses que saem com meretrizes. E começou a humilhar o irmão. Foi ou não foi? O pai falou, meu filho, chega a arrepiar, igreja, ó. Deus está aqui. Meu filho, teu irmão estava morto. Agora ele vive, ele tem vida. Tudo que é meu é teu, então não é o cevado, é os olhos da pessoa. É muito difícil, igreja. Mas quem está com o coração puro entende que o pastor prega. É muito simples esse evangelho. Não é o cevado, não é o carro, não é o relógio. É da maneira que a pessoa se purifica para se apresentar a Deus. Da maneira que ela se santifica. No dia que nós fomos na casa daquela irmã que ela estava paralítica e grávida, os médicos falaram que ia tirar o filho dela, né? Foi isso ou não lembro? Foi. Como é que foi? Os médicos falaram assim que ia ter que tirar o filho dela, porque ela estava com a hérnia de disco e o bebê não ia resistir. Aí eu falei para ela, você vai levantar daí. Lembra que eu falei? A casa estava cheia de gente. Mandei todo mundo sair do quarto. Foi. Riram de mim. Riram da minha fé. Falei, dá licença aqui que eu vou orar só minha esposa aqui. Não foi verdade? Foi verdade. Eu desliguei que estava fazendo a microfonia. Eles olham muito para o quê? Roupa. Aí depois a irmã veio dar o testemunho e falou, como é que ela falou? Pega leve, que eu não lembro direito. Eu sei que foi pesado. Ela falou o que mesmo? Eu lembro que ela falou assim que o neném nasceu com saúde. Não, mas aí foi um milagre. Mas conta o milagre. Ela falou que o neném nasceu com saúde, nasceu gordinho, fortinho, que disseram que talvez ia precisar até tirar o neném. E na mesma noite ela andou. Foi, Na mesma noite ela ela já andou. glorificou a Deus. Estava paralítica, grávida. E estava com um problema na coluna que não poderia ter o filho, não poderia gerar. Teria que matar o filho para ela sobreviver. Foi. Você está entendendo? E foram na casa da parente dessa senhora que recebeu o milagre, foram na casa da parente dela. Foi. E foram falar mal de nós. Foi mesmo. Na casa da parente dela. Foi falar mal da gente. Aí estavam falando mal dela, da gente, né? E ela estava em outro cômodo da casa, fazendo visita justamente para essa parente. E quando ela ouviu que estavam falando mal de nós, ela chegou lá no cômodo onde estavam falando mal, e ela falou assim, ó, você não fala mal deles, porque o pastor, ele é um homem de Deus, porque se não fosse através, primeiramente, de Deus e da oração dele, nem aqui eu estaria. Eita, Deus, bem forte para Jesus, igreja. Estava falando mal. Você pensa que é fácil? Qual mal nós fizemos de ir lá orar e falar para ela levantar e ter o bebê? E ser abençoada, não é verdade, igreja? Mas a que foi curada, abençoada, falou, não fale mal deles não. Não foi isso? É Deus, igreja. Eu fico emocionado, isso aqui não é tristeza não, é o poder de Deus, eu fico emocionado que é muito forte isso.
que os invejosos querem se levantar contra, né? E ela se levantou e disse: não fala mal deles não, porque eles oraram e não era nem para mim estar com meu filho, era para mim estar paralítica. E eu estou de pé porque Jesus me curou através da vida deles. E ela ouviu do outro cômodo. Olha que coisa forte, hein? Quem é nascido de Deus é assim, percebe na hora, né? E ela não mora aqui. Essa senhora que recebeu o milagre, ela não mora aqui, ela mora no Bolônia. No Bolônia, é. Aí ela veio fazer uma visita aqui para a parente dela que mora aqui. Aí tinha uns obreiros de outra igreja Isso. falando mal de nós. Foi. Aí ela ouviu, Os irmãos falar e se mal de nós, revoltou isso que na dói, hora. né? Você vê como é que é? Qual mal nós fizemos? Mostra aí o nosso pecado e fecha a obra aqui. É simples, não é verdade? Vê aqui, ó, mostra o pecado qual é. Tem o pecado aqui do pastor, da missionária. Acaba então, já que é falsidade, que é mentira o que nós estamos pregando, porque não se levanta e mostra, né? Não é fácil acabar? É ou não é? Mas porque não tenho o que mostrar. Eu tenho que mostrar para você. Eu tenho que mostrar. E é diariamente para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, e ela falou, e essa irmãzinha, ela falou muito feliz, a que levou nós lá, né? Não vou falar o nome. Ela falou assim, ó: o pastor Aurélio, você olhando para ele assim, você não dá nada. Mas na hora que ele orar, ele vai abençoar você. Não foi isso que ela falou? Foi. Ela já foi preparando o quê? O caminho que as pessoas julgam muito pelo quê? Pela aparência. E não sabe o que está dentro. O culto racional, como é que é a tua vida com Deus. O que está na tua vida. Então Jesus falou, esses pessoal que anda aí, hipócritas, né? Com o prato sujo por dentro e por fora limpinho. Olha lá, é o corpo da pessoa. Ó. Ai de vós, escribas e fariseus. Opa, caiu aí. Ai de vós, escribas e fariseus. Espera aí que vai colocar novamente. Hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança, cheio de sujeira por dentro. Por fora, chega a brilha, creminho, perfuminho e tal. Mas por dentro, cheio de sujeira, intemperança. Intemperança não tem paciência, não ama ninguém. Tudo é do jeito dele ou dela. Você não sabe o preço que nós pagamos para pregar o evangelho. É o que vocês só ficam sabendo por cima. Na hora que vai ver, já aconteceu também, né? Aí nós já usa como testemunho. Você já percebeu isso? A gente não fica aqui dando uma de coitado, não. Já usa como testemunho. Já percebeu isso aí não acontecendo? Já usa como testemunho. Ou seja, Jesus falando, vocês ficam limpinhos por fora, mas o que interessa para o Pai é por dentro. É dentro de si. Como é que está o teu coração? Você está guardando ele ou fala o que quer? Ou fala o que pensa? Ou fala o que acha? Você não mede o que tem que falar, não? Tem que medir. Isso é com a esposa em casa, com o filho em casa, com o irmão, com a irmã, com o tio, com a tia. Minha mãe esse dia chegou atrasada ali. Olhei direito e ela começou a dar paz para todo mundo, né? Olhei bem, o Espírito Santo falou, sua mãe. Eu falei, se não fosse minha mamãe, eu falei até alto, lembra? Eu estava conversando com Deus, se não fosse minha mamãe, rapaz. Chegou atrasado e dando a paz para todo mundo dentro da igreja ainda. Atrapalhando. O Espírito Santo falou, é sua mãe. Honra o quê? A mãe que é o único mandamento que vem com o quê? Com promessa. Então guarda o coração, cuidado. Cuidado. O evangelho é muito simples quando você caminha nele, igreja. Quando você começa a mudar de direção, você se perde. Se você andar no evangelho, não tem como se perder nunca. Quando você começa a pensar algumas coisas que não é do evangelho, é seu, vai levar você para longe de Deus. É tão simples você andar no caminho do Senhor. É tão simples. É muito simples. Vamos continuar.
fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo. Tu acha que Jesus estava falando do copo? Estava falando de quem? Deles, fariseus. Fariseus é aqueles que escrevem a lei, sabia disso? Eles são escritores, eles são intérpretes da lei. Jesus disse: limpais primeiro o interior do copo. Quer dizer o quê? Leva a tua vida diante de Deus dignamente, depois você se preocupa por fora. O que é que adianta você estar todo elegante, adornado, mas por dentro sujo? Se humilha para Deus, veste pano de saco, põe a cara no pó. Vou fazer esse projeto de novo. Põe a cara na onde? É o rosto, mas eu falo, cara, vou pôr a cara no pó, vou me humilhar para Deus de novo, para o povo entender que tem que se humilhar para quem? Jó, quando perdeu tudo, ele reclamou. Tudo entre aspas, tudo assim que, fisicamente falando, né? Família, dinheiro, saúde, amizades. Sim ou não? Jó cuidou primeiro do que estava o quê? Dentro. Igreja, viaje um pouco na Bíblia. Imagina os pensamentos de Jó. Quando o teu filho fica com uma dorzinha, o que vem na tua cabeça? Seja sincero, irmão. Seja sincero. A alma já começa, tá vendo? Tá vendo como é que está teu filho? Tu não ora? É assim ou não é? Você não cuida do povo da igreja? A alma, ela caminha com a carne. Imagina um pensamento de Jó. Morrer todos os filhos de uma vez. Imagina a mente de Jó. Jó raspou a cabeça, vestiu de pano de saco e se humilhou para Deus. E Jó falou assim, ainda assim mantirei o meu procedimento. Você vê a Deus, ainda com dor, ainda sem nada na vida, você vê a Deus. Ainda que ninguém me reconheça, você vê a Deus. Ninguém nem chegava perto de Jó. Jó falava que os servos dele, emociona essa palavra. Jó falava que os servos dele já não ouviam ele mais. Os criados, as crianças riam de Jó. A mulher de Jó se afastou de Jó por causa do mau cheiro. Jó estava totalmente enfermo. E Jó disse, mas mesmo assim eu vou continuar adorando a Deus. Jó não era igual eu não. Jó, onde Jó ia, as pessoas paravam para ouvir Jó. Reis e pessoas importantes para a sociedade. Os juízes fechavam a boca para deixar Jó falar. E chegou o momento, coloca aí, que nem os criados de Jó ouviam mais Jó. Coloca aí. Os meus irmãos se afastaram de mim, Jó falou, meus criados já não me ouvem mais. Conseguiu achar? Então, igreja, você já passou por tudo isso para estar com mau pensamento e falando coisa que não deve? Já passou por tudo isso? Que já passou? Que já passou? Que já passou aí? Não? Siga o exemplo de Jó e a paciência que ele teve e vê como foi a vida dele, o fim que ele teve. O começo às vezes não é muito bom não, o meio também, mas o fim é maravilhoso para quem teme a Deus, quem teme ao Senhor. Não fique preocupado em causar contenda e dissensões, porque eu não sou reconhecido, eu vou ficar querendo chamar sua atenção para quê? Para que você me reconheça que eu não sou nada. Eu vou continuar mantendo meu procedimento com Deus. No dia que eu fui orar pela paralítica que estava grávida lá, de cama, que os médicos iam tirar o filhinho dela,
ia matar o filhinho dela, para que aquilo não mata, para que o filhinho dela, na hora de nascer, não a matasse. Riram de mim, mas eu mantive o meu procedimento, porque riram de Jesus também. Quando Jesus disse, essa menina dorme, quem lembra que riram de Jesus? Eu mantive o meu procedimento. Aconteceu isso com a irmã, quando eu orei pela aquela menina com a criança, riram de mim. E outro pastor ajudou a falar mal de mim, sem me conhecer. Me julgou e falou um monte de besteira. Foi ou não foi? Então quer dizer que a obra está sendo feita. Até um pastor lá do outro lado, que eu nem sei se ele é da África ou do Brasil, ou da Argentina, nem sei, nunca vi ele. Mas eu amo ele, não importa o que ele falou de mim. Mas ela viu o poder de Deus. Não adianta. Então esse negócio de falar mal, a pessoa que raciocina, não te conhece e fala mal de tu, quem está por trás? Seja sincero, igreja. A pessoa não te conhece, ela tem ódio de você. Por que será? Você não parou para pensar nisso ainda não? Você não raciocina não? Espiritualmente não? Então, igreja, Jó, ninguém ouvia mais Jó. Volta lá do 14, olha lá. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. O criado que trabalha para Jó, na casa de Jó. Jó chamava e ele não respondia. Jó estava ali à beira da morte, não tinha mais o que oferecer. E abandonaram Jó. Mas teve uma parte que Jó disse, mesmo assim, manterei o meu procedimento. E teve outra parte que Jó disse, eu sei que o meu Cristo vive, e Ele vai se levantar para me livrar desse mal, vai me socorrer. Então você não tem que ficar lutando para ser reconhecido por ninguém, é besteira. Se eu ficar tentando provar minha integridade para você, eu vou perder o meu tempo completo e não vou ganhar alma, não vou pregar o evangelho para ninguém. Quem tem que saber da minha integridade é Deus. Quem tem que saber da tua integridade é Deus. Quando você tenta mostrar a sua integridade, aí mostra que você está fora da integridade. Porque todos que é íntegro não precisa mostrar que é íntegro. Amém, igreja? Quem é íntegro é justo. E o justo não se justifica. Se você está se justificando, você é justo? Não. Porque a Bíblia deixou claro, o justo não. Então se você vive se justificando, o pastor não me reconhece, a missionária não me reconhece, meus irmãos não me reconhecem, a minha família não me reconhece, e começar a ficar pensando desse jeito, o que vai acontecer? Até a sua oração vai ser uma afronta para Deus. Porque não vai soar palavras de humildade. Não vai soar palavras que sobem como aroma agradáveis às narinas de Deus. Mas vai subir como afronta. Eu. Você entende não? A oração do eu. Tem que cantar aquele louvor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. Ajuda o pastor. Sabe não? Como as águas do rio, então subirei como Naamã,
curado. Eu gosto dessa parte. Eu abro mão de tudo que sou. Dá certinho para Jó, né? Só pra te adorar. É isso, continua. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Essa parte é legal, ó. Toda a igreja, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo. Diga graças a Deus. Você vê como é que é? A minha oração é a sua oração, como é que tem que ser. Ao invés de orar para Deus quebrar o seu orgulho, eu tenho que orar para Deus quebrar o meu. Você entende ou não? A minha oração para a mudança tem que ser para mim, para abençoar tem que ser para você. Porque você tem que buscar só mudança com Deus. Amém, igreja? Então, Jó falou, mesmo assim, manterei o quê? O meu procedimento, olha lá, ó. Integridade. Olha lá. Jó dentro da sua própria casa, as pessoas viravam as costas para Jó. Os funcionários de Jó chamava e eles fingiam que não escutava. Jó suplicava. Você sabe que a pessoa suplicar por um copo de água e não receber? E Jó não estava pedindo porque Jó era preguiçoso, não. Jó não podia caminhar. Jó estava doente de cama. Os médicos não podiam tratar de Jó. Jó tinha úlcera da planta dos pés ao alto da cabeça. Úlcera é aquelas feridas abertas, quem sabe? Que dá para ver até os ossos. E Jó suplicava por um copo de água. Mas mesmo assim ele falou, ninguém deu água para ele. Olha o que ele disse, ó. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Já falou, ninguém vai me influenciar a mudar, não. Eu vou servir a Deus. O meu corpo é o culto racional para Deus, preparado para a boa obra, preparado para o Espírito de Deus habitar. Que coisa linda, né, igreja? Mas para viver desse jeito, tem que louvar esse louvor. Quebra o meu orgulho, né? Me ensina, né? A descer como Naamã e ser purificado. Aí Jesus disse, ó, guarda isso aí, rapaz, limpa o coração. Põe lá, Jesus dizendo lá do prato e do copo. Olha lá. E se prepara que vai vir outras versões na Bíblia aí, viu? Eu vou querer a ARC e NVI. Vou trazer mais duas versões para você ficar mais afiado na palavra ainda. Amém, igreja? Trazer mais duas traduções para você entender melhor ainda o Evangelho de Deus. Amém, igreja? Olha lá, ó. É onde nós estávamos lá, isso. Continua aí, ó. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique o quê? Limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O caixão é tudo bonito, né? Por fora passa maquiagem no morto, é assim ou não é? É ou não é? Coloca até lente, é assim ou não é? Mas por dentro está o quê?
morto, osso apodrecendo, não tem vida. Assim são os que se preocupam por fora e não cuidam de dentro. É rebeldia, é maldade, é sujeira no coração. Não teme mais a Deus, não teme o seu pastor, não teme a missionária. Faz as coisas para Deus relaxadamente. Vem para a igreja de qualquer maneira, não está nem aí. Aí se alguém falar. É assim ou não é? Ai se alguém. Tem gente que está perdendo tantas bênçãos. Está perdendo a paz, a alegria. Está perdendo de que o Espírito de Deus continue habitando na vida dele ou dela. Porque se você limpa primeiro por dentro, o exterior também vai ser limpo. Porque Deus vai habitar dentro e vai transformar para fora também. Então eu e você temos que se preocupar é aonde? Dentro. Dentro. Se preocupa aonde? Dentro. Se alguém falar besteira contra você, não esquenta não. Se alguém ficar falando coisa que não deve, não se preocupa não. Você tem que se preocupar e cuidar dentro. Manda cada um cuidar da sua vida. Ninguém tem que estar se intrometendo do jeito que você se veste ou do jeito que você fala. Não se preocupe com isso. Você cuidando de você por dentro, o poder de Deus vai transparecer para fora. As religiões ensinam a pessoa a viver, né? É assim ou não é? Os fariseus é assim. Eles andavam vestidos belos por dentro, até para comer tinha que fazer o quê? Lavar a mão toda hora. Jesus falou, rapaz, estão igual caixão caiados, lindos e belos por fora, mas por dentro só habita a morte. Quer dizer o quê? Vai morrer e vai descer ao sepulcro e vai queimar no inferno. Porque o que tem dentro é o quê? Morte. A verdadeira vida é Jesus. Quando você purifica a casa para Ele, você limpa. Fala, pode habitar, Senhor. Eu abro mão de toda a maldade que eu fiz. Eu abro mão dos pecados. Eu abro mão, meu Deus, eu falei mal do meu irmão. Eu falei mal da obra do Senhor. Eu pensei mal do meu irmão. Eu pensei mal da minha irmã. A partir de hoje, meu Pai, eu vou lutar contra isso. Eu vou viver conforme a tua vontade. Ainda que eu seja pisado, humilhado, massacrado, mas eu vou servir o Senhor. Aí Deus vai habitar dentro da tua vida. Amém, igreja? Mas para entrar isso dentro da pessoa, meu Deus do céu, é porque tem uma barreira. É uma legião de demônios que luta para a palavra não entrar. E o demônio luta na onde? Pensamento. O pastor está pregando, o diabo está, não é assim não. Ele não sabe de nada. E começa, sabe? Você tem que viver do jeito que você é, sincera. E começa, está entendendo não? Para não entrar a palavra de quem? De Deus. Porque se a palavra entra, o que vai jorrar é uma fonte de água viva de dentro de você. O que precisa entrar é o quê? A palavra. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Eu ia mandar ficar de pé, mas não é agora não. Continue. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É forte. Quem quer mostrar muita justiça para os homens, por dentro está o quê? Cheio de hipocrisia e iniquidade. Quem quer mostrar muito o quê? Santidade. Eu sou santo, mas aquele fulano não presta. Você está entendendo não? Eu sou melhor do que os outros. Eu faço mais do que os outros. A minha oração é melhor do que a dos outros. Eu prego melhor do que os outros. Eu faço mais do que os outros.
Eu jejuo mais do que os outros. Tem hora que eu abro o jejum, vocês nem sabem. Sabia disso? É ou não é? Tem hora que me oferece café, eu falo, não, hoje não, obrigado. Ou alguma coisa para comer, né, missionário? Nós abrimos jejum, que a gente abre junto o jejum. Os hipócritas ficam, eu tenho 12 horas de jejum hoje. Tenho mais 10. É assim ou não é? Para mostrar santidade para quem? Para os homens. Se você pedir uma direção para o pastor, isso não é hipocrisia. Mas quando você faz para se engrandecer para os homens, isso é o quê? Hipocrisia. Tudo que você faça, faça para Deus em secreto. Amém, igreja? Não precisa mostrar para os homens aí fora, nem para os seus irmãos, que você é justo. Porque aquele que vem em secreto, vê a justiça dele na tua vida. E ele vai te abençoar. Ele vai mudar você. Vai limpar primeiro por onde? Por dentro. Tirar a iniquidade, hipocrisia. É ou não é, igreja? Sim ou não? E depois vai transparecer para fora. Continua aí, obreiro, Felipe. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E feito ali o caixão para matar o justo. Querendo matar o justo com o quê? Com a língua. Adornando, entendeu não? O caixão. A pessoa está pregando, está doando a vida, está orando, está abençoando, mas os fariseus que nada tem para mostrar, não tem fruto nenhum. O fariseu não tem fruto. Procura um fruto no fariseu. Procura um fruto no fariseu, me mostra na Bíblia. Quando que Jesus falou para o fariseu, você tem fruto hoje? Me mostra na Bíblia isso. Não tem. Amém, igreja? Não tem. Eu nunca vi um fariseu dar fruto, a não ser que se converta. O fariseu ele só fala, né? É ou não é? A oração do fariseu é: eu oro 3 vezes por dia, jejuo 3 vezes por dia. É assim ou não é, igreja? Sim ou não? Mas qual o fruto que ele dá? Hã? Me mostra um fariseu falar: eu orei por tal fulano e fulano foi curado. Eu orei pelo um paralítico, o paralítico andou. Eu orei ali, a pessoa foi abençoada por Deus e prosperou. Família foi restaurada. Eu orei por tal fulano, profetizei e aconteceu. Procura isso aí nos fariseus. Nunca vai ter um fruto. Porque com a boca fala grandes coisas, mas por dentro não tem nada. Jesus, eles tinham Jesus como pecador, lembra disso? Por isso eu fico até grato quando as pessoas me têm como pecador, me têm como ímpio, pode ter como quiser. Eles tinham Jesus como ímpio, como pecador e como demônio ainda. Era ou não era assim? Mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Falaram para o cego: dá graças a Deus, quem te curou foi um pecador. Lembra disso aí? Põe lá. Aí o cego disse: se ele é pecador, não sei. Eu era cego, agora eu vejo. E o cego ainda disse para os hipócritas: espera aí, não é vocês mesmos que ensinam que Deus não ouve a pecadores? Como é que um pecador vai abrir os olhos do cego? Então, igreja, o culto racional é esse. É você não criar ideia na sua cabeça e fazer o que você pensa. É você se sujeitar a Deus, a palavra de Deus, e confiar no Senhor de todo o teu coração, e o mais Ele fará. Ele vai te abençoar. Se eu fosse agir toda vez do que eu penso, falar uma coisa para você, a minha mão estaria cheia de sangue. Porque às vezes a pessoa me traz uma coisa e não é nada daquilo que trouxe. Na verdade, às vezes vai resolver uma coisa e não é nada daquilo que é para resolver. Assim ou não é? E se eu fosse agir
de acordo com a minha vontade, como é que estaria minhas mãos hoje? Se põe no meu lugar para você ver. Se põe aqui para você ver. Aí que está. Quando você anda nos caminhos do Senhor Jesus, você não vai julgar ninguém segundo a tua vista, segundo o teu preceito. Você vai observar o fruto de cada árvore. É assim ou não é? Sim ou não? Porque a árvore boa dá os seus frutos bons. E a árvore má dá seus frutos o quê? Mal. Não é simples assim? É ou não é? Mas mesmo assim você não vai julgar por causa da árvore. Você vai esperar o quê? Os frutos. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Continua aí, ó. Dá glória a Deus. Olha o que o cego disse, ó. Não, o cego não, o fariseu. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é. Falaram que Jesus é o quê? Pecador. Jesus, ó, eles eram doidos, esses pessoal. Falaram que Jesus era o quê? Mas Jesus estava fazendo o quê? Curando, pregando o evangelho no sábado. Sim ou não? E eles estavam acusando a quem? Você serve a Jesus? Quem serve a Jesus? Então eles vão te acusar também, vão ou não vão? É os de fora? Pelo contrário, os de fora vai te amar. Às vezes é o irmão que está do teu lado. As pessoas aí fora, às vezes nos amam porque sabe que a gente ora e Deus atende a gente, pede até oração para a gente. Sabia disso? Ele estava lá no Lava Rápido, estava atendendo um rapaz, pregando o evangelho, foi ou não foi? E a família daquele rapaz está tudo no ocultismo. E ele fala, ele olha para mim e fala, na palavra do Senhor eu confio. Ele falando para mim, na palavra do Senhor eu confio, pode falar comigo. Órfão, o pai está preso, não conheceu o pai, a mãe abandonou, um filho foi para o abrigo, um irmão foi para o abrigo, a família é destruída. Não é, missionária? E ele falando, no Senhor eu confio. Então você vê, uma pessoa me conheceu agora e pelos frutos que ela já viu, ela quer oração, não é verdade, André? André viu lá. E muitos que veem a gente há muitos anos e entra um demônio na mente e desfaz tudo. Você entende o que o pastor está pregando? É. Então você vê que Jesus ali junto com os discípulos, os fariseus que viam muitos milagres, que eles acompanhavam, que a maioria dos milagres foi dentro dos templos, das sinagogas, eles acompanhando os milagres, vendo as multiplicações de pães, cego abrindo os olhos, né? Paralítico andando, né? Pessoas sendo curadas da lepra, na verdade, coxos sendo curados, eles falaram que Jesus era o quê? Pecador. Jesus foi o Cordeiro perfeito, nunca pecou, nunca achou um dolo nele, nenhuma palavra errada. Sempre o que Deus falou é correto, o que Deus fala é o quê? Correto. Mas os religiosos falou que Jesus era o quê? Pecador. Mas porque curou o cego. Então significa que algumas pessoas ficam felizes quando alguém é curado e outras ficam com raiva. Porque quer ver o pastor ser envergonhado, assim como queriam ver Jesus ser envergonhado. Lembra quando pegaram aquela mulher pecadora e colocaram nos pés dele? Na Bíblia está escrito que fizeram isso para o quê? Para tentá-lo, não foi isso? Foi ou não foi? Não foi para tentar Jesus? Sim ou não? Então numa igreja é assim, alguns ficam felizes porque o pastor está profetizando, em nome de Jesus acontece. Outros torcem para dar errado, vai continuar torcendo, mas vai dar certo, porque Deus é conosco, amém, igreja? Vai dar certo. Igual esse negócio aí que Deus colocou na nossa vida, da toalha, né? Da unção, para abrir portas, foi ou não foi? Não é a igreja inteira que vai torcer para dar certo, não. Alguns torcem para dar errado mesmo, para ser envergonhado, sabia? Mas se você servir a Deus, pode ter certeza que envergonhado é o diabo. Você vai estar sempre de pé, em nome de Jesus, amém, igreja? Quem crê nisso aí? Coloca lá a palavra lá, continua. Continua na mulher aí. A mulher adúltera, né?
foi pego em adultério. Aí fizeram isso para tentar Jesus, ó. Não, mas está lá, tem uma parte que fala, fizeram isso para tentá-lo. Para terem do que acusá-lo, é um pouquinho mais para cima. É aí mesmo? Põe aí. Olha lá, ó. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Pensa que é brincadeira? Pensa que é brincadeira? Às vezes o diabo vai querer pôr você contra mim. Mas se você temer a Deus e se o seu corpo é santificado para o Espírito de Deus habitar, o diabo foge de você. Mas se você ficar alimentando as ideias que o diabo põe na tua cabeça, você vai perder a força até para orar. Você vem para a igreja e não vai ter mais vontade de orar, porque você está ali procurando um defeito, você está procurando um erro, procurando alguma coisa para acusar, procurando alguma coisa para derrubar, e isso não procede de quem? De Deus. Você está deixando de ter a presença de Deus dentro de você. Como é bom ter a paz do Espírito Santo. Igreja, eu sou grata a Deus, porque Deus é bom demais. Eu não merecia nada. Você também não merecia. Mas eu digo de mim porque Deus me tirou da sujeira. Aquela irmãzinha lá ficou emocionada. Ela chorou o culto inteiro, lembra da Rosinha? Chorou o culto inteiro. Que ela me conheceu de bebezinho. E ela sabe que na minha família não tinha nenhuma referência para chegar até aqui. Aí, ó. Tá vendo o testemunho aí, ó? Me viu, conhece o antes e o depois. E se sentiu feliz. E muitos vão querer vir para tentar derrubar. Que coisa, né, rapaz? É uma coisa muito doida, é uma adrenalina boa. Amém, igreja? Mas Deus está no controle, diga glória a Deus. Então Jesus, eles estavam procurando o que em Jesus? Procurando alguma coisa para o acusar. E Jesus estava preocupado com eles. Jesus escrevia na onde? Na areia, ali na terra. Fala o que você quiser. Pense o que você quiser. É igual eu estou pregando aqui. Fala o que quiser. Eu ponho minha cara todo dia aí no Facebook, no YouTube, falo o que quiser. E ando aqui no bairro. E vou todo dia na delegacia buscar carro para lavar. Hoje mesmo lavei uns 3 de lá. Foi ou não foi? O sargento me abraça. A paz, pastor. Acusa. Procura alguma coisa aí. Fosse assim, eu não ia entrar lá dentro. Não é verdade, igreja? É ou não é? Pelo contrário, já teve até deles que já devolveu até dízimo nessa obra. Os que eram afastados e viram que é de Deus e devolveram o dízimo aqui na obra de Deus. Então você vê que é Deus. Então, aquele cego falaram que Jesus era pecador. E em outra ocasião os fariseus queriam achar o quê? Acusação. E na outra ocasião, os fariseus já estavam o quê? Acusando. É as duas opções que o diabo tem. Ou ele procura acusação, ou ele acusa. Toda acusação, ela não vem de Deus. O diabo, ou ele procura um defeito para te acusar, ou ele já lhe acusa direto. O importante para ele é parar a obra. Ele estava preocupado em parar o quê? A obra, para que ninguém acreditasse em quem? No Senhor Jesus. Porque alguns não querem que você acredite no que o pastor prega, para você deixar de acreditar no que? No Evangelho, para você deixar de acreditar na palavra de Deus. O intuito deles é que você pare de crer na palavra de quem? De Deus. É o diabo. Então você tem que abrir o quê? Os olhos. Porque não acrescenta nada na vida falar o que eles falaram de Jesus. Estava acrescentando o que aquilo? Falar que Jesus é um pecador. Estava acrescentando o quê? Jesus perfeito, santo, limpo, cordeiro, que veio dar a vida por eles. Ele estava falando o quê? Mal. É o carnal, é assim. Continua aí, ó. Aí o cego
retrucou e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Diga glória a Deus. É isso, você tem que ver o que Deus está fazendo. Se é o que você fala, eu não sei. Eu sei que Deus está operando muitos milagres, acabou. Vai cuidar da sua vida. Foi assim que o cego disse, entendeu não? O que é, eu não sei. Amém? Diga glória a Deus. O que é? Não sei. Eu sei que eu era cego. Foi igual aquela mulher que estava paralítica, grávida, aí falaram mal. Ela falou: vocês lavam a boca com sabão para falar do pastor Hélio, que é um homem de Deus, que eu estava paralítico, ia perder meu filho, e ele orou e Deus abençoou minha vida. E vocês só estão falando besteira e não estão mostrando fruto nenhum. Mais ou menos assim, entendeu? Em vez de ir lá evangelizar, foi falar mal dos outros. Vai ganhar alma como assim? Hã? Tem como ganhar alma? Tem como trazer alguém para a presença de Deus? Não tem. Deixa que Deus julga. Se eu estou em pecado, quem vai me julgar é Deus. Se eu estou limpo, quem vai continuar habitando a minha vida é Deus. Você tem que cuidar de você. Você tem que guardar o teu coração. Aquele que está de pé, limpa o teu coração, guarda o teu coração. Esse é o culto o quê? Vamos voltar lá para encerrar. Eita, 2 versículos, hein? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não vos, repita com o pastor, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga glória a Deus. Por que não se conformar com este século? Tem muita coisa ruim neste século, tem ou não tem? Sim ou não? Mas ao invés de você ficar reclamando, fala: eu estou inconformado, eu não suporto mais, eu não aguento mais, tanta coisa ruim, tanta prostituição, e tanta sujeira, eu não aguento mais, e não sei o que, e BBB, e bababá. Primeiro você tem que começar a renovar a sua mente. Renova a sua, não tente renovar dos outros. Cuida de você, cuida do templo que é para Deus habitar. Às vezes você está cuidando de tantas as pessoas, da vida, que você está esquecendo da sua. Você está esquecendo de olhar para você. Você está esquecendo de falar: meu Deus, eu preciso ser renovado, eu preciso ser restaurado, eu preciso melhorar, eu preciso temer, eu estou perdendo temor. Eu não estou orando mais como eu orava, eu não estou jejuando mais como eu jejuava, eu não estou evangelizando mais, eu preciso melhorar. Você tem que renovar a sua mente. Tem pessoas também que ficam: eu vou mudar, só com o quê? Só com o quê? Com a boca. Falou: hoje eu vou mudar, com o quê? Mas não renovou o quê? A mente. Continua pensando as mesmas coisas, continua praticando as mesmas coisas, continua no meio de fofoca, continua no meio de contenda, continua no meio de mentira, continua no meio de morte de justo, continua falando mal da obra, continua falando mal do pastor, continua falando mal da missionária, do obreiro, da obreira, do evangelista, do jovem. Nem as crianças escapam. Sabia? Tem gente que é tão mal que nem as crianças escapam. É difícil demais. Fala mal de tudo. Não está vendo que não é o lugar, não é as pessoas? Eu vi um irmão falando uma vez que a pessoa falou: eu quero uma igreja que não tenha ninguém que cause contenda. Eu quero uma igreja que não tenha fofoqueiro, nem mentiroso, nem adúltero, nem... Eu quero uma igreja perfeita. Pastor, você quer uma igreja perfeita? Ele: quero.
pastor falou, vem cá, obreiro, traga essa pessoa aqui. Aí a pessoa veio toda feliz. O pastor falou, vou fazer a oração da morte. Põe a mão na cabeça. Senhor, mata esse homem. Que essa igreja ele vai achar só no céu. Aí o rapaz, não, pastor. Aí falou, mas você não quer? Você não está vendo que aqui na terra você vai lutar com pessoas carnais? Pessoas frágeis? Pessoas que precisam da renovação do Espírito Santo? Você já está se achando melhor que eles, então suba para onde logo? Na hora desistiu. Renova primeiro a sua mente, não renova dos outros. Para mim poder te abençoar, primeiro eu tenho que renovar minha mente. Se eu vier com o meu coração cheio de acusação, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser envergonhado. Se eu vier para cá com o meu coração cheio de maldade, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser envergonhado e você não vai receber nada. Amém, igreja? Acho que é o Lula que está ligando aí. Então, eu e você temos que renovar a nossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Aí você vai entender que com sua mente renovada, você não vai pensar mais mal dos irmãos, você vai falar, poxa, eu tenho que amá-los. Os seus inimigos, você vai orar por eles. Os que querem te derrubar, eu já vi pessoas ter queda terrível. Aconteceu, você não vai sair para atender o telefone não, né, meu irmão? Hã? Desliga isso aí, meu irmão, você é doido, é? Na hora da palavra, pode ligar o Lula para mim, o presidente do Brasil. Tem que esperar. Amém, igreja? A não ser que seja mais importante que Deus, né? Ah, entendi. A não ser que seja mais importante que Deus, né? Então, cuidado. Na hora da palavra, não atenda ninguém. Atenda só o Espírito Santo. Amém, igreja? Presta atenção nisso. Então, quando renova a mente, você consegue entender a boa vontade de Deus, a perfeita, que é salvar os pecadores. Então, que se a vontade de Deus é salvar os pecadores, você vai se adequar a essa vontade e vai salvá-los também. Mas quando você anda segundo a tua vontade, você vai metralhar eles. Você vai destruí-los. Porque o que está em você não é a vontade de Deus, mas sim a tua. Você se estribou no teu coração, no teu pensamento. E muitas das vezes procurou acusação no teu irmão. Ama o seu irmão. Sabe onde você vai procurar mais defeito? É no pastor. Sabia disso? Ou no que está mais destacado na obra. Aqueles que se destacam mais, que começam a dar mais fruto. Você vai procurar mais defeito nele, porque é esses que o diabo quer derrubar. Quer ver uma coisa? Você está quietinho no canto. Começa a evoluir e dar fruto na obra. Começa a trazer as pessoas ser curadas, orar lá fora, as pessoas sendo curadas, e as pessoas falando, ó, esse irmão é abençoado, essa irmã é abençoada. E a igreja começar a falar, ó, o irmão ali orou. Você vai ver como é que o diabo vai se levantar contra você. Porque ele não quer que a luz brilhe. Ele quer apagar, ele quer que todos sejam apagados. Porque você sendo apagado, como é que você vai ganhar alma? Como é que as pessoas lá fora vão se converter? O diabo quer que você seja desanimado. Porque quando as pessoas lá fora olhar para você e falar, eu vou ser crente para ser desanimado assim? Eu vou ser crente para viver no meio de fofoca? Eu vou ser crente. Aí é uma coisa feia isso, não é não, igreja? É melhor renovar a mente. Para você entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quem compreendeu esta palavra? Fica de pé e glorifica o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar. Amém? Vamos honrar a casa de Deus, igreja. Bem forte para Jesus. As moedas que eu te dei lá para honrar a Deus. Diga graças a Deus. Levanta para o céu, igreja, a sua oferta.
Quem trouxe as moedas que o pastor falou para honrar a Deus? Eu estava com as moedas lá em cima, eu lembrei, eu falei, missionário, leva as moedas para ofertar na obra. Diga glória a Deus. Sempre quando você vier para a obra de Deus, traga uma moedinha como semente, tá bom? Traga a sua oferta. Por que isso? A Bíblia hoje, ela me mostrou, quem planta muito, quem viu essa parte que a obreira Tiffany mandou? Quem viu isso aí? Está lá em Coríntios 6:9, segundo Coríntios, é isso? Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, então independente do valor ou da quantidade, se você semear sempre, você está plantando o quê? Muito. E você vai colher o quê? Muito também. Diga glória a Deus. Então, honre a Deus, que Deus vai te honrar. Amém? E você que vai participar desse voto, você vai ajudar a obra de Deus a fazer a renovação dos equipamentos. Você vai fazer a sua oferta e vai ajudar a obra de Deus, colocar som, microfone, as coisas, tudo de primeira. Você vai dar uma oferta de R$500 e você vai entregar essa oferta quando Deus colocar nas tuas mãos essa oferta, não importa quando vai ser. Pastor, eu preciso de portas abertas, é sua oportunidade. Quando você planta na obra de Deus, Deus abre as portas para você, amém, igreja? Deus abre as portas, porque a obra é de Deus, não é do Hélio, não é da Juliana, não é do Felipe, não é da Tiffany, não é da Creide, não é da Lídia, não é do Alexandro. A obra é de quem? De Deus. Tem pessoas que já foram abençoadas e ainda não deram o testemunho. Eu já tive o meu testemunho, o obreiro Felipe teve o dele, o Samuel teve o dele, foi ou não foi? Sim ou não, igreja? E tem mais testemunhos aí chegando em nome de Jesus, amém? Você vai honrar a obra de Deus com R$500 e Deus vai mudar a sua história. Parece muito, muito vai ser o que Deus vai fazer na tua vida. R$500, tem pessoas que não conseguem nem pagar a primeira parcela da dívida que ela tem, é ou não é, igreja? Sim ou não? Tem pessoas que estão endividadas em prestações aí de R$3.000, R$4.000, é assim ou não é? Sim ou não? E não consegue sair. Na hora que está para acabar aquela última prestação, penúltima, dá uma emboleira e a pessoa faz tudo de novo e fica preso 4, 5, 6 anos na mesma coisa. É ou não é? Porque está fazendo o que também? Não está semeando. Semeia na obra de Deus. Você vai semear na obra de Deus e Deus vai te abençoar. Pastor, eu vou participar desse voto. Você vai pegar aqui na mão da missionária, tá bom? Diga glória a Deus. E também tem um voto que você vai pegar o carnezinho. Cadê o carnezinho? Está aí? Está com algum obreiro o carnezinho? Tem que estar com o carnezinho aí na frente. Pastor, por que o senhor fala todo dia? Porque eu trabalho todo dia e meu pai trabalha até hoje. Amém, igreja? Isso é um trabalho. Diga glória a Deus. Quem quer ver a obra de Deus expandir em todo lugar? Quem quer ver? Tem que ter trabalhadores e tem que ter também o quê? Recurso, é ou não é? Sim ou não? Vai mandar um trabalhador para lá e não tem recurso, como é que vai cuidar da obra? Ou você não sabeis, quem trabalha no altar vive do altar. Sabe disso não? Está escrito lá em Coríntios. Amém, igreja? Quem vive do altar, trabalha no altar, vive da onde também? Do altar. Diga graças a Deus. Você vai participar desse voto. Amém, igreja? Você vai pegar esse carnezinho e você vai fazer o voto, vai colocar teu nome, teu endereço, e você vai fazer uma oferta todo mês de R$70 ou mais. Tem 12 folhinhas esse carnezinho. É um voto que você vai fazer com Deus, de honrar a Deus. Aqui não tem dia e não tem data. Você vai escolher o dia, você vai falar, Senhor, eu vou honrar o Senhor todo mês com uma oferta de R$70. Você vai depositar no banco, na conta da igreja, olha lá, ó. Instituição Igreja Rocha de Sião, olha lá, ó. Banco Santander, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Agência 0779, conta corrente 13 0. Para de mexer um pouquinho.
13.001.056-7, Banco Santander, Igreja Rocha de Sião. Ou você pode fazer o depósito, ou o Pix, ou você pode trazer e devolver aqui na obra. Diga glória a Deus. Tem pessoas que vai fazer toda semana. Ontem o casal pegou um para cada um. Quem viu isso acontecer? Teve uma família que pegou um para cada. Chegou lá fora, o inimigo se levantou, mas ele falou: pastor, ora por mim que eu estou na fé. Quem viu esse áudio no grupo? Você viu? Por que você acha que o diabo ficou com raiva? Porque eles se levantaram para ajudar o quê? A obra de Deus. Amém, igreja? Então você vai socorrer a obra e Deus vai socorrer você. E o seu nome vai estar no livro dos provedores, tá? Seu nome, pega aí, obreira ali. Diz isso aí, minha filha. Tá ligado aí, ó. Seu nome vai estar na onde? No livro. E esse livro, o pastor, a missionária e os obreiros sobem um monte e vai orar por todos que honrar a obra de Deus. E Deus vai honrar você. Porque a palavra de Deus diz: da maneira que medir, será o quê? Medido. Se você plantou na obra de Deus, você acha que Deus vai desamparar você? É óbvio que não. Deus vai te ajudar. Se até um copo de água que você dá para alguém, Deus não esquece, ainda mais você semear, você tirar dos seus recursos que Deus te deu e colocar na obra de Deus com amor. Você acha que Deus não vai te ajudar, igreja? Sim ou não? Deus vai te ajudar. Até nessa hora você tem que lutar contra o teu coração. Porque toda vez que o pastor pede a oferta para que você honre a Deus, o diabo fala no teu coração: por que o pastor pede todo dia? Por que o pastor fala de dízimo todo dia? É assim ou não é? Você tem que lutar contra isso. Porque a obra de Deus precisa. A obra de Deus tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, água, equipamentos. Tem que ajudar e socorrer as pessoas. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então, você vai participar. Você vai participar e Deus vai abençoar a todos, tá bom? E você vai levar essa toalhinha. Nós consagramos a noite inteira no monte. E aonde você for com essa toalha, em nome de Jesus, as portas vão se abrir para você. Tem pessoas que querem ter um carro bom. Você vai levar essa toalhinha, você vai naquele carro que você quer e vai colocar a toalhinha em cima. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, igreja? Tem pessoas que querem uma casa. Tem que usar o quê? A fé. Leva a toalhinha e coloca em cima. Pastor, eu quero meu filho, minha filha numa escola particular, a melhor escola. Vai lá e determina isso. Você tem que fazer acontecer. Diga glória a Deus. Você provoca o milagre pela tua fé. Mas a atitude quem toma é quem? É você. Pastor, eu quero abrir a minha empresa. Você vai pegar esse carnê e você já vai colocar o nome da sua empresa nele. Vai pôr o seu nome, o nome da sua empresa e vai falar: eu quero receber tanto por mês. E vai ser o valor que você vai colocar, o que você quer receber. Você está usando o quê? A fé. E você vai honrar a Deus todo mês com R$70 ou mais. Ou você pode fazer por semana. Teve um irmão que já quitou, já honrou a Deus, foi ou não foi? Ele assinou tudo, fez o Pix para a obra de Deus, falou: vou honrar a Deus hoje. No mesmo dia que ele pegou, ele já quitou. E tem outras pessoas que já estão começando a honrar e vão ser honradas também em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá. Se você está podendo dar, dá glória a Deus. Até você que não pode, participa, tá bom? Você vai subir aqui, vai receber esse carnê e vai receber essa toalha. E também vai receber a chave de Deus para abrir as portas da sua vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Levanta para o céu a oferta, o dízimo. Fica com a toalhinha, com o carnê aí, que vão vir buscar em nome de Jesus, quem abriu o coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito é o nome do Senhor, meu Deus. Te agradecemos, porque o Senhor, meu Deus, já abriu as janelas do céu. Cremos, meu Deus, na prosperidade, na vitória. Cremos, meu Deus, que pessoas aqui terão casas boas, carros avançados, filhos em escolas particulares, famílias na prosperidade, geladeira cheia. Terão, meu Deus, dinheiro para emprestar para muita gente em nome de Jesus. Aonde eles pisarem as plantas dos pés, será vitorioso.
será, meu Pai, cheio de sucessos para a glória e honra do Senhor. O Senhor será com eles na entrada e na saída, por isso serão benditos ao entrares e benditos ao saíres. Aonde eles colocarem, meu Pai, as plantas dos pés, têm recebido a vitória, em nome de Jesus. Eu abençoo o dizimista, o provedor desta obra, o coluna, o ofertante. Eu abençoo todos que levantam a mão agora, meu Pai, para o céu, que eles tenham semente para multiplicar aqui nessa terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu creio na vitória da igreja do Senhor, em o nome de Jesus. Digam amém. Diga graças a Deus. Todos vão receber uma unção com azeite na palma da mão. Pastor, eu quero participar. Pegue o seu carnê. Pastor, eu já peguei. Faça novamente pela fé. Deus vai te honrar. Não é um homem, é Deus. Diga graças a Deus. Pastor, mas ainda eu estou desempregado. Mesmo desempregado, pegue. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Levanta tudo que você trouxe para o céu agora. Levanta tudo. Levanta tudo. Colocou lá a semente? Coloca lá já. Pode pôr. Levanta tudo para o céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, meu Deus. Livra eles da cilada, do assassino, do homem mau, do ladrão, do fofoqueiro, do invejoso. Livra, meu Deus, dos principados, dos demônios, das potestades de Satanás. Em nome do Senhor Jesus, guarda a entrada e a saída deles. Guarda o sono e o levantar, meu Pai, para a glória do teu nome. Livra eles, meu Pai, de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a bolsa, a fotografia, peça de roupa. Aonde eles forem, meu Deus, o brilho do Senhor esteja com eles. Aonde eles pisarem as plantas dos pés, meu Pai, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.